Olá pessoal do vinhofácil.com, tudo bem? Hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito frequente entre as pessoas que estão começando a tomar vinho. Recentemente a gente fez uma postagem sobre harmonização e a gente recebeu uma pergunta, na verdade uma solicitação de um cliente pedindo para eu indicar vinhos doces. Ela falou que gostava de vinhos doces. Então numa conversa com ela, fui perguntando qual tipo de vinho ela gosta e ela falou que gostava de tomar vinho suave. Então, a dúvida dela pode ser de vocês também, então eu vou tentar responder tanto ela quanto vocês com um vídeo muito simples, mostrando para vocês o que acontece quando se trata de vinho suave. Todo vinho, originalmente, ele é seco. Por quê? Porque a uva contém açúcar e esse açúcar é consumido por leveduras que transformam esse açúcar em álcool. Então, para o vinho se tornar vinho, todo o açúcar da uva é consumido, transformando ele em um vinho seco, ou seja, um vinho que tem álcool, mas não contém açúcar. Então, como a pessoa faz um vinho suave, normalmente? Qual é o vinho suave mais comum? É um vinho seco que eles adicionam açúcar para ele se tornar suave, porque o vinho foi consumido todo o açúcar durante a fermentação e para ele ter açúcar após pronto, eles adicionam açúcar. E quanto de açúcar eles adicionam para tornar um vinho suave? Um vinho suave, geralmente, eles adicionam de 80 a 100 gramas de açúcar por litro. O que seria 80 gramas de açúcar por litro? Seriam mais ou menos 16 sachês de açúcar, que dá aproximadamente essa quantidade dentro de 1 litro de vinho. Portanto, quando você toma um vinho suave, você não está consumindo o vinho ideal para a sua saúde, porque ele tem muito açúcar. O que você faz para continuar tomando vinhos suaves e não agredir tanto a sua saúde? Você vai sempre procurar por produtos que contenham açúcar natural. O que é um açúcar natural? É o açúcar da própria uva, que não foi adicionado após o vinho ficar pronto. Vou dar para vocês 3 dicas de vinhos doces que não fazem tão mal para a saúde porque eles são doces naturais. O primeiro deles é o moscatel, um espumante bastante famoso entre as mulheres, bem docinho, de baixa graduação alcoólica, em que eles interrompem a fermentação, mantendo o açúcar natural da uva. Por isso conseguem fazer o espumante doce. A segunda opção se chama colheita tardia. Colheita tardia significa que a uva foi colhida tardia. Essa uva fica quase como uma uva passa no pé, com baixa quantidade de água e bastante quantidade de açúcar. Então eles conseguem fazer um vinho doce natural, com graduação alcoólica normal, e que você consegue tomar basicamente com sobremesas. A terceira opção é o vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho feito de uma forma natural, eles interrompem a fermentação, assim como o espumante que eu falei para vocês, e fica um vinho doce natural. E ainda eles acrescentam álcool vínico. Esse álcool vínico vai fazer um vinho um pouco mais estruturado, com gosto forte, porque o álcool ele é bastante acentuado, porém um vinho doce natural. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E lembre-se, se vocês deixarem o e-mail de vocês cadastrado no nosso site, vocês vão estar sempre recebendo conteúdos novos e exclusivos. Então cadastre-se no vinhofácil.com e nos acompanhe. Essa foi a dica de hoje. Um abraço a todos.